Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Cursinho. E como já é o costume nosso, antes de iniciar a aula, a gente sempre faz aquela recapitulaçãozinha básica do que vimos na aula passada e hoje não vai ser diferente. Bom, sobre a aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre o uso da crase. Vimos quais são os casos obrigatórios, os casos que não são obrigatórios e vimos o que é a crase, que na verdade a gente utiliza a crase quando tem a junção de dois A, como a frase vou à igreja. Dito isso, nós começaremos a nossa aula de hoje, que é sobre ortografia. A aula de hoje, gente, é um tema bem amplo, então eu vou citar os erros mais comuns para vocês. Bom, nós já vamos dar início à aula de hoje com um dos assuntos bem polêmico. Mas e mais. Após, vocês já devem ter visto várias imagens rolando na internet, vários memes sobre mas e mais, e eu vou explicar para vocês a diferença. O mas é a principal das conjunções adversativas. Ela está relacionada com pensamentos, contrastes opositivos ou restritivos. Tipo, gosto de chocolate, mas prefiro doce de leite. O mais é pronome ou advérbio de intensidade. Está relacionado com quantidade, aumento, grandeza, superioridade ou comparação. Todos querem mais dinheiro. Todos querem mais amor. E temos o mas com acento no ar, que é o plural do adjetivo má, que por sua vez é o feminino de mal. Estavam com más intenções. Mal com U e mal com L. O mal com U é um adjetivo e opõe-se ao bom. Ele é um mau aluno. Se você trocar, fica ele é um bom aluno. E mal com L é um advérbio e opõe-se à palavra bem. Ele se veste mal. Se você trocar, fica ele se veste bem. Ou seja, para saber qual deve ser utilizada, basta sempre inverter o sentido da frase utilizando bom e bem. Se for mal com U, o contrário é bom. Se for mal com L, o contrário é bem. E só para relembrar mais uma vez, mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Sob e sobre. O sob é empregado em situações em que seu significado corresponde a embaixo de, em estado de, sujeito à influência ou a comando de algo ou alguém. E o sobre é empregado em situações em seu significativo correspondente a em cima de, acima de ou a respeito de. Onde e aonde. O onde tem uma ideia de lugar fixo, tipo onde você está. E aonde é uma ideia de destino ou movimento. Aonde você vai? Agente junto e agente separado. O agente separado tem o valor de nós, como se a gente estivesse falando nós vamos, mas quando a gente usa a palavra agente separado, o verbo fica na terceira pessoa. Então fica a gente vai. Pelo amor de Deus, não existe agente vamos, está totalmente incorreto. E o agente junto é um substantivo que se refere a algum profissional, tipo 007, senhor e senhora Smith, um policial, um agente educador. Esse agente é junto. O A com H acentuado ou o A somente A. O A com H vem do verbo haver, que é usado no passado por fazer referência a algo que aconteceu. Me formei há 3 anos. E o A é uma preposição e está referindo-se a um tempo que ainda acontecerá. Haja com H e haja sem H. O haja com H vem do verbo haver. E o haja sem H é do verbo agir. Afim junto e afim separado. O afim separado ele tem um propósito de agir como se fosse com desejo de. E o afim junto é mais uma questão de afinidade, semelhança, proximidade. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso dos porquês. Porquê junto e sem acento. É usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou a explicação de alguma coisa. O porquê junto e sem acento pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, dado que.
Por que separado e sem acento? É usado no início das frases interrogativas diretas ou no meio, no caso de frases interrogativas indireta. E ele possui o significado de por qual razão ou por qual motivo. Porque junto e com acento é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Pode ser substituído por o motivo, a causa ou a razão. Ele pode sofrer flexão em número, o porquê, os porquês. Porquê separado e com acento é usado em interrogações. Aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de ponto final. Pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. E uma dica de uso dos porquês é porquê separado sem acento, usado no início das perguntas, separado com acento, usado no fim das perguntas, porquê junto e sem acento, usado nas respostas, e o porquê junto e com acento, usado como substantivo. E assim nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. É, Vai ser postada dicas de ortografia no Google Classroom e terá uma lista de exercícios de fixação com o tema dessa aula e o tema da aula passada, que foi sobre o uso da crase, que semana passada eu dei uma folguinha para vocês e não passei lista de exercícios. Mas essa semana a lista terá crase e ortografia. É isso. Muito obrigado a todos.